Gente, tudo bem? Eu sou a Maitê e hoje a gente vai falar sobre rivalidade no meio trans. Por que será que existe tanta rivalidade na comunidade trans feminina, hein? Amiga, eu sou trans também, mas eu não tenho outras amigas trans. Até prefiro, inclusive, porque é só treta, só perturbação. É muito comum a gente ver relatos como esse de travestis e de mulheres trans ao relatar suas experiências dentro da própria comunidade. É um assunto que sempre será uma constância na própria comunidade trans, né? E também travestis, claro, né? A rivalidade delas com elas no meio delas. Eu já disse em alguns vídeos meus, né? E de tudo que eu vejo, de tudo que eu leio, de tudo que eu escuto, né? Eu tinha lido assim que a natureza humana é animal em todos os sentidos da vida, né? Porque você quer entender o ser humano, você tem que observar a natureza animal. Se no meio animal existe rivalidade entre tribos de animais, tribos, né, para domínio, imagine no ser humano, né? Existem rivalidades entre homens, né, que é diferente da rivalidade entre mulheres. Só que a rivalidade entre travestis é mais no fundo, é mais, né? Porque muitas travestis, né, geralmente vivem, mesmo vivendo em sociedade, elas vivem na tribo delas, né? Ali na comunidade delas. E aonde elas fazem o lugar que elas dominam, que geralmente é a noite, é as pistas, é as ruas, um lugar de domínio. E ali realmente é um lugar que só vai sobreviver, só vai conseguir, né, quem se mostrar forte. Isso também serve para outros segmentos, porque a rivalidade entre pessoas, a competição entre pessoas sempre vai existir, né, gente? Porque todo mundo quer estar no primeiro lugar, né, meu amor? Todo mundo quer ser o primeiro nessa vida. Aí, a partir do momento que chega uma pessoa, um indivíduo, que tenta ameaçar o seu lugar, claro que vai existir uma rivalidade. E a rivalidade entre travestis é justamente neste sentido, né? Na questão mesmo de sobrevivência, de sobreviver na vida. Porque como eu já falei em outros vídeos, né, que elas são muito limitadas à noite, à vida noturna, essas travestis, claro, né, que vai ter essa rivalidade entre elas, porque a pista na rua é uma competição. Sorte daquelas que conseguem trabalhar tranquilamente, lidando com as outras travestis, lidando, né, com outras pessoas diferentes de você, e passar tranquilidade, né, na calma, ali na paciência, porque geralmente tem travesti que gosta, né, de arranjar confusão, de arranjar um atrito. E esse atrito é sempre entre elas, né? É atritos que existe no meio das travestis que geram essa rivalidade constante, porque ali é uma disputa e às vezes até mesmo por causa de clientes cria-se uma rivalidade, mesmo, né, entendendo-se que quem escolhe a pessoa é o cliente. Não é a travesti que escolhe o cliente. É o cliente que vem até nós e escolhe quem ele quer. Porque afinal, né, amor, ele está pagando para isso. Então ele vai, claro, né, escolher quem ele quiser. Só que para muitas travestis, né, elas pensam assim, que se uma pessoa, se um cliente sair com aquela, né, saiu com uma,
E aí ele vai ter que ser obrigado, toda vez que ele voltar, se ele retornar, a sair só com ela. Como se ele não estivesse também, né, gostos e interesse em sair com outras. Se eles já deixam, né, as suas companheiras, as suas amadas, né, em casa para se aventurar com as travestis, as próprias travestis criam essa rivalidade entre elas por causa de clientes, né? Não é por causa de amores, que é diferente da rivalidade entre as mulheres, porque geralmente é briga de mulher com amante. A rivalidade entre mulheres é isso, né? É mais no sentido assim emocional, vamos dizer assim, né? Já na rivalidade de travestis é muito isso, né? De uma querer ser melhor do que a outra, de uma querer se sobressair em cima da outra. Só que ali você está exposta a ser escolhida, amor. Não é você que escolhe. É eles que te escolhem. É diferente. E o cliente tem todo o direito de escolher com quem ele deve sair. Se ele já saiu com você e se interessar por outra, só resta aceitar. Não adianta você querer partir para cima da outra, querer arranjar atrito com uma outra pessoa, porque isso não vai dar certo. Porque quem sai perdendo é sempre a parte, né, que tenta criar o conflito. Que tenta fazer de uma pequena coisa uma grande coisa. Pensa na transvertiginalidade, a gente precisa entender que as identidades travestis começam a sua competição muito pela sobrevivência. Tendo em vista que a comunidade trans e travesti tem 90% da sua população sobrevivendo da prostituição, Por que que existe essa rivalidade no meio das travestis? Porque geralmente, né, elas vivem assim em grupos fechados, muito fechados. Mesmo vivendo na cidade, em cidades grandes, mas o grupo de travesti é fechado. É que eu digo a tribo das travestis, né? Vocês repararam que cada comportamento social tem a sua tribo, né? Tem a tribo dos roqueiros, que é só os roqueiros ali. Tem aquela tribo dos skatistas, que é só os skatistas ali. Tem a tribo, né, dos, né, que é ali aquele pessoal que gosta, né? E tem a tribo das travestis. Elas se fecham nessas tribos. E aonde, né, há uma certa tribo de comportamentos, claro que vai haver conflitos, né? Porque você conviver com pessoas com diferentes personalidades que a sua, com diferentes comportamentos que o seu, com diferentes formas de pensar que você tem, claro que uma hora ou outra vai gerar um conflito, vai ter um aflito, vai ter um atrito, né? Entre elas mesmas, né? E eu me lembro assim, gente, que logo quando eu comecei, quando eu era bem jovem, bem jovenzinha, eu comecei a trabalhar na rua. Eu me lembro que um dos grandes atritos e conflitos que eu tive com travestis não foi por causa de clientes, né? Porque graças a Deus que naquela época, apesar de ter muitas travestis e muitas concorrentes, todas novas, né? E tinha cliente para todas. Então era difícil travesti da minha época assim brigar por clientes, porque todo mundo ganhava o seu. Então essa questão assim de uma ganhar mais e a outra não ganhar e ter um conflito, eu pelo menos na minha época que eu presenciei, o pouco período que eu passei na rua, eu não vi, né? Existia assim atritos, rivalidade por outros motivos, mas por essa questão assim de clientes eu não cheguei a presenciar. Mas uma coisa assim que me marcou muito, observando esses comportamentos de travestis, sendo uma delas e convivendo no meio delas, né, foi justamente isso. Porque eu sempre tive um comportamento assim muito na minha. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, né? E
logo eu percebi que o meu comportamento era diferenciado do comportamento de outras travestis. Porque geralmente os travestis de rua, e essas que gostam de se colocar, que gostam de beber, que gostam, né, elas são mais alteradas, elas são assim mais agressivas. Até o jeito de falar é mais agressivo. Porque elas querem se impor. Elas utilizam da agressividade para impor, né, um medo na outra pessoa que talvez não tenha esse tipo de comportamento. E eu nunca tive esse tipo de comportamento de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa que gostasse de afrontar as outras pessoas para impor qualquer coisa. Tá entendendo? Eu sempre fui na minha. Eu me lembro assim que praticamente eu passava invisível, né? Assim, no meio de tantas travestis, no meio de tantas personalidades, né, agressivas, com temperamentos elevados, eu passava assim, quase que invisível. E aí eu me lembro que tinha uma travesti que ela era colocada, nova, menina nova, colocada. Começou a se colocar muito cedo, né? Porque ela tinha problemas em casa, com a família, com o pai, aquela coisa toda de aceitação. Então isso mexe com o psicológico da pessoa. E ela se entregou na bebida e se entregou nas drogas. E aí ela via que eu era na minha, assim, muito calma, né? Que eu não gostava de confusão, não gostava de disse-me-disse, eu não gostava, né? E aí ela começou a entrar numa onda comigo. Querendo arranjar um atrito, uma confusão, uma rivalidade, entendeu? Sendo ali, né, que a gente tinha que dividir o mesmo espaço praticamente todas as noites para poder ganhar o nosso, na época. E aí eu me lembro, assim, uma coisa que me marcou muito no meio de travesti, assim, no meio delas, foi justamente essa questão, né? Porque eu sempre me afirmava assim como transexual. Eu nunca me afirmava como travesti, porque eu via o comportamento delas que eram travestis, né? Travestis que se montam, travestis montadas, e eu achava totalmente diferente do meu. Eu não sei se foi a criação, não sei se foi o tipo de acolhimento de família, familiar, né? Não sei se foi o tipo de aceitação das pessoas, né? E eu sempre fui uma travesti assim que tive o comportamento, quis ter o comportamento como qualquer outra pessoa, né? Porque eu estudava, eu, né, comecei a trabalhar muito jovem, ia pra rua também na época, né? Porque até então o pensamento de ser travesti, o único destino para travesti era estar na rua. Isso era um pensamento assim, né, que, né, praticamente todas diziam para ti: ah, vem pra rua, porque tu vai ganhar dinheiro, né? E a partir do momento que você entra na rua, entra na prostituição, você se condiciona e você se acostuma àquele tipo de vida. Porque se você for hoje e não ganhar hoje, você vai ter que ir amanhã. E se você não ganhar amanhã, você vai ter que ir depois da manhã, e assim vai perpetuando pela vida toda, até enquanto Deus te der vida. Então essa travesti entrou nesse conflito comigo pelo meu jeito de ser. Por esse jeito mais calmo, mais delicado, mais calmo, né? Assim, muito querendo ser muito mulherzinha, muito delicada. E isso me prejudicava muito na rua, né? Porque os clientes de rua que rodam na noite, geralmente, eles gostam desse perfil da travesti travecona, do travecão, sabe? Daquela coisa assim, bem extravagante. Eles gostam disso. Eles gostam daquelas travestis ousadas, daquelas travestis peladonas, sabe? Aquelas coisas bem exuberantes. Os clientes de rua, que rodam na rua na noite, gostam disso. Desse tipo de travesti. E eu sempre tive um comportamento muito na minha, muito mulher, muito menina, muito garota. Nunca trabalhei pelada em rua. Eu sempre gostei de estar vestida e trabalhar vestida, né? Então isso pra mim, eu e os clientes, né, era um conflito ali, né? Porque eles queriam ver uma coisa que eu não era. Eles queriam que eu me mostrasse de um jeito que eu não conseguia ser. E aí as poucas vezes que eu tinha a sorte de sair com um cliente, essas outras travestis
que tinham esse comportamento mais agressivo, mais assim extravagante, mais ousado, entravam numa onda comigo. Porque elas diziam que eu queria só queria ser mulher. Que eu queria só ser mulher. E que ali não era lugar de travesti que queria ser mulher. Ali tinha que ser lugar de travesti babadeira, daquela que fazia e acontecia. Daquela que estava ali fechada para qualquer coisa que acontecesse, se reunir em grupo e fazer e acontecer. E eu realmente não participava disso e nunca participei. E nunca quis participar. Porque nesse sentido assim, as travestis, elas se unem, por incrível que pareça. Quando é para quebrar um carro de um homem, quando é para dar na cara do homem, quando é para, né, no homem, elas se reúnem e faz. Aí depois vão dividir o dinheiro. Mas assim, na rua da competição, elas têm essa rivalidade, elas têm esse negócio, esse atrito de jogar uma cabelo para outra, de jogar uma chaveco para outra, de uma querer ser melhor do que a outra, de uma querer dar mais close do que a outra, do que, sabe? Isso, é várias coisinhas assim que elas procuram entre elas para ter esses motivos de briga e rivalidade. Eu saí logo da rua justamente por isso, porque o meu comportamento não batia com o comportamento de muitas travestis que eu vejo, né, que eu observo. Então essa questão de estar na rua competindo com elas, criando talvez uma certa rivalidade com elas, me frustrou muito, porque eu não conseguia ser igual elas, do jeito que elas eram, com esse lado mais agressivo, né, que tem que ter na noite para você poder se manter, claro. Hoje eu entendo, mas eu não conseguia. Então eu fui viver a minha vida, a minha transexualidade durante o dia, né? Me virando de um outro jeito, me jogando no salão, né? Para poder me manter e sobreviver durante o dia. E aí quando eu vejo, né, essas brigas assim que tem hoje, né, que as pessoas filmam, que as pessoas postam os vídeos na internet, essas coisas, quer dizer, o tempo passa, passou os anos 80, passou os anos 90, chegamos em 2000 e 2000 e pouco, mas tem certas travestis que ainda continuam nesse modo primitivo, ainda buscam esse tipo de rivalidade entre elas, esse tipo de competição entre elas. Mas isso é muito também de travestis de rua, das que vivem da rua, né? Porque a travesti de rua, né, aí a competição entre elas é a competição entre as que estão ali competindo com ela. E em algumas partes, né, tem o problema das madrinhas, das cafetinas, né? Porque se não, vamos dizer, se não ler a cartilha certa, claro que vai ser punida e claro que vai ter um atrito também com essa pessoa. Quer dizer, são vários, né, conflitos que uma vida dessa de travesti de rua tem. E não é poucos, né? E esses entre as próprias travestis é complicado, né? Como eu falei, elas são unidas assim para uma certa situação, mas geralmente entre elas ali, elas buscam ter essa rivalidade, essa competição entre elas, né? Tem umas que são mais maldosas, que até planejam, né, matar as outras, executar as outras, né? Tem umas que planejam e fazem, elas fazem, sem dó e sem piedade. Tá? Então assim, gente, essa questão de rivalidade no meio trans é complicado. Vão competir por clientes. Quem trabalha mais vai ganhar mais. Então eu não posso deixar que você seja mais bonita, eu não posso fechar com você, porque eu preciso sobreviver. Já as pessoas transexuais, essas que têm uma vida normal, que vivem do dia, que tem o seu emprego normal, seu emprego, né, ali, eu acho que não tem rivalidade com ninguém, né? Com mulheres, principalmente, não vai ter. Não tem essa rivalidade.
Até porque as transexuais, as poucas transexuais que conseguem ter um emprego formal, que conseguem ter uma vida de dia, elas se camuflam no meio social para passarem batidas e despercebidas. Agora também existe em algumas situações, em alguns casos, uma certa rivalidade das meninas que trabalham pelo anúncio. Só que é um outro tipo de rivalidade. Não é essa rivalidade da agressão, de ir pra cima, de partir pra cima, para querer ir pra briga, pro confronto, pro, né? Aquele negócio todo ali, né? Que quem é travesti de rua sabe como é. Já as meninas do anúncio, as meninas do site, elas querem derrubar uma outra, por incrível que pareça. Sendo que todas estão ali no mesmo barco, atrás da mesma coisa, que é ganhar suas moedas. Só que tem pessoas que não aceitam a competição ou então não se garantem em si. Porque a pessoa que não se garante em si, no seu eu, não é segura consigo, ela sempre vai estar insegura com a próxima. Mesmo que a próxima seja feia, né? O que seria das travestis feias, né? A pensou se só as bonitas, as deusas ganhassem dinheiro? E as feias? As desprovidas de beleza, como seria? Ia morrer de fome? Então é essas coisas assim que elas procuram, sabe? Um negocinho, uma conversa, um atrito, para ter essa confusão. E as meninas do site são muito assim, sabe? Elas ficam olhando, observando, se fingem de cliente, entendeu? E em certos casos elas até mandam pessoas ir lá no teu lugar do teu atendimento, né? Para fazer algum tipo de coisa, entendeu? Algum tipo de maldade mesmo. Cria essa rivalidade entre elas, né? Elas mandam o doce, como a gente fala, né? Elas mandam o doce em alguns lugares. Mas eu acho mais seguro ainda você trabalhar pelo site, atendendo no seu local. Mesmo né, com o risco que toda vez que você vai abrir a porta, que é o desconhecido, né, que você não sabe quem é, seja uma surpresa. Mas eu acho que pelo site é mais seguro. Porque na rua tem todo esse tipo de conflito, de todo esse tipo de confusão entre elas. Ocorreu um episódio agora recente, ali onde eu caminho, na BR, né? Que ali também ficam umas meninas que fazem programa. E aí eu tava por lá caminhando, menina, aí tinha uma meninazinha que sempre ficava lá, uma novata. Aí apareceu uma outra travesti querendo tirar onda com ela. E aí bateram boca. Mano, eu sei que se engalfinharam, se rasgaram, se cortaram. Uma pegou o gargalo, decepou na outra, a outra veio, quebrou a garrafa, decepou na outra. E foi aquele lama de sangue lá, aquele negócio de sangue. Brigando por causa de ponto. Brigando por causa de rua. Querendo decidir quem pode e quem não pode ficar na rua. Querendo decidir quem o cliente acha que tem que sair ou não na rua. Quer dizer, sabe, são coisas assim entre elas, essas rivalidades entre elas, que só degrinem a imagem das próprias travestis, porque só quem sai perdendo são elas, não é ninguém. Elas têm que entender o seguinte, amor. Essas travestis que vivem de rua, você se acaba, né? Se você entrar numa com a outra e a outra querer se vingar com você e vir partir pra cima de você, tem umas que até matam, chegam até a matar a rival, né? E a rua continua. A rua continua, né? A rua não vai sair de lá, mas você se acaba. Aí depois vem com aquelas histórias, né? Ah, é porque travesti morre aos 30 anos, um curto período de vida. Mas é porque tem muitas também que procuram, né, amor? Tem muitas que correm em rumo à morte. Eu sou a Maitê. Eu sou uma travesti do Amazonas e eu queria conversar um pouco. E eu volto pra gente bater um outro papo.